Fala, pupilo do meu canal, tudo bom com você? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Mais um vídeo aqui no canal Treinador Alexandre, tá? E se você ainda não é inscrita, deixa eu te lembrar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, pra quê? Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que rolam aqui no canal do YouTube, com dicas exclusivas para poder te ajudar a ganhar massa magra, melhorar, acelerar os resultados nos seus treinos de musculação, seja em casa, seja na academia, tá? Então, essas dicas que eu posto aqui no canal do YouTube são exclusivas desse canal. Então, se você me segue no Telegram, no Instagram, em outro lugar, você não vai ver o que eu posto aqui. Então, se inscreve. E se você já é inscrita, acompanhe comigo até o final. E não esqueça de deixar o joinha se gostou do vídeo, tá bom? Isso ajuda a engajar o canal. Então, deixa o joinha, não custa nada. Deixa o joinha aqui embaixo para poder o YouTube levar esse vídeo para mais pessoas. Tá joia? Então, o assunto de hoje é posterior de coxa. A gente vai falar e eu vou mostrar os melhores exercícios e os principais exercícios para o posterior de coxa e como você pode fazer para poder conjugar um com o outro para acelerar os resultados, para poder ajudar no desenvolvimento dessa região e você escolher melhor os exercícios dependendo da sua necessidade, dependendo do seu tempo de treino, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Primeiro exercício que a gente vai falar é da flexora deitada, tá? A flexora deitada, ele é um exercício mais comum nas academias para se trabalhar o posterior de coxa. Primeiro, porque ela é segura, é feito num equipamento. Segundo, porque ela é muito fácil de você ajustar ali de acordo com a sua altura, tá? E terceiro, ela trabalha bem sim o posterior de coxa, tá? Então a flexora deitada não é nenhuma novidade, ela ajuda sim a trabalhar bem o posterior de coxa. Você tem a vantagem de ser numa máquina que você pode fazer drop sets com facilidades e também fazer exercícios unilaterais, fazer de forma unilateral, fazer com uma perna, depois fazer com a outra, tá? Então, essa parte de trás da coxa, o tríceps fissural, que é o semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral cabeça longa e também o bíceps femoral cabeça curta são muito bem trabalhados durante o exercício de mesa flexora ou flexora deitada. Segundo exercício para o posterior de coxa é a cadeira flexora, tá? Então a cadeira flexora, ela também faz um movimento de flexão do joelho para poder trabalhar a coxa, porém ela tem uma diferença da flexora deitada, que é o quê? Que é o fato de você estar sentado. E o que acontece quando você está sentado? Quando você está sentado, você tende a alongar mais o músculo do posterior de coxa por conta dessa leve flexão do quadril que você faz. Tem estudos mostrando que, por conta dessa leve flexão do quadril, você tem ali um comprimento do músculo melhor para a produção de força. Então, segundo esse estudo, você teria mais força se você fizer o treino de posterior de coxa na cadeira flexora, tá? Então fica aí uma dica para poder você variar. Talvez você está fazendo muita flexora deitada e aí você não faz a cadeira flexora. Você pode fazer a cadeira flexora sim, e inclusive ela é um exercício muito recomendado para poder trabalhar o posterior de coxa, tá bom? Além disso, você também tem a vantagem da cadeira flexora de ela ser feita numa máquina, você poder fazer de forma unilateral, ou você fazer um drop set, fazer métodos onde você tem que reduzir o peso de forma rápida e com segurança, tá bom? Então ela não exige que você tenha uma técnica muito refinada, ela não precisa que você seja uma pessoa muito experiente para poder você realizar com eficiência o exercício de cadeira flexora. Terceiro exercício para o posterior de coxa é a flexão nórdica. A flexão nórdica já é um exercício muito avançado mesmo para trabalhar o posterior de coxa, por dois motivos. Primeiro, porque você tem uma alta carga ali, que é o peso do seu corpo todo praticamente, né, do joelho para cima. E segundo, que ela faz uma força excêntrica muito alta e praticamente não tem força concêntrica. Por quê? Porque quando você
cai, quando você chega ao chão, você empurra com as mãos e volta para a posição inicial. Então ele é um exercício puramente excêntrico. É muito indicado para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer ganhar massa magra, igual a gente. Por quê? Porque é na fase excêntrica, na fase de descida, onde a gente consegue gerar mais microlesão, que depois vai se adaptar, vai se recuperar, vai aumentar de tamanho. Entende? Lembra? Então, esse exercício é muito eficiente para trabalhar a posterior de coxa, porém você precisa de um certo nível de treinamento. E por que precisa de um certo nível de treinamento? Porque se você não tiver força alguma no posterior de coxa, você não vai conseguir sustentar o seu peso por quase nada, por quase nenhum ângulo de movimento ali. Então você já vai curvar um pouquinho e já vai cair. Já vai curvar um pouquinho e já vai cair. E isso não vai fazer com que você trabalhe com eficiência o posterior de coxa. Então já é preciso que você tenha um certo nível de treinamento, já é preciso que você tenha uma certa força e, além disso, já é preciso que você tenha alguém te ajudando a fazer. Se acaso onde você treina não tem um equipamento próprio para isso, que eu acredito que a maioria das academias não tem, você vai precisar de alguém que segure a sua perna ali, que faça uma força contrária ali dos pés para poder fazer com que você execute o movimento, tá bom? Então ele não é um exercício muito fácil, você pode ver inclusive que eu não consigo descer muito nesse exercício, porém um pouquinho que eu consigo descer, que eu já consigo segurar, que eu já consigo ir devagar, já trabalha muito e deixa muito dolorido no outro dia o posterior de coxa. Então fica a dica aí, começa a treinar, começa a pegar mais força nos exercícios, na mesa flexora, na cadeira flexora, e comece a praticar a flexão nórdica, que ela com certeza vai te ajudar nos treinos e a desenvolver a região da coxa. Quarto exercício para o posterior de coxa é o stiff. E o stiff, ele é diferente de todos os três exercícios que eu já mostrei ali atrás, porque o stiff você não tem uma flexão e extensão de joelho, né? Você tem uma flexão e extensão do quadril. E aí, como é, Alexandre, que eu trabalho o posterior de coxa se eu não faço movimento com os joelhos? Simples, vou te explicar, pupila. É o seguinte, é porque os músculos do posterior de coxa, eles também têm uma ligação lá na articulação do quadril. Isso faz com que quando você flexiona o seu quadril, esse posterior de coxa ele é alongado. E quando você alonga uma fibra, você está produzindo força excêntrica. Essa força excêntrica é a força principal, né? Essa ação muscular excêntrica é a ação principal para você ganhar massa muscular, para você ganhar massa magra, para você hipertrofiar. Então o stiff ele é um excelente exercício para o posterior de coxa. Ele já precisa de uma técnica um pouco mais apurada para poder ser realizado com segurança, mas dá para praticar muito bem, dá para você fazer ele aos poucos, com uma carga menor, com amplitude menor, e aí você ir avançando com o tempo, tá? Mas sim, ele é muito recomendado para o posterior de coxa. Quarto exercício para o posterior de coxa é a flexora em pé. A flexora em pé, ela também é um exercício de flexão e extensão do joelho, ou seja, como aqueles três primeiros lá que eu mostrei, e ela tem uma vantagem em relação aos outros, que ela é puramente unilateral, ou seja, você só tem como fazer uma perna e depois a outra, tá? Isso é bom porque você consegue medir a força de uma perna em relação à outra, porque às vezes você está acostumado a fazer só com as duas pernas, às vezes você nunca pensou em mudar com uma perna só, e aí quando você faz a flexora em pé, você percebe que tem uma diferença de força entre uma perna e outra, entre um posterior e outro, e aí você consegue equilibrar essa força conforme você vai treinando de forma unilateral, claro. Então quando você treina de forma unilateral, você tende a igualar as forças se acaso tiver uma diferença de uma perna para outra, de um membro para outro. Combinado? Mas também é um poderoso exercício para o posterior de coxa, tá? Ele também produz uma grande ação muscular, tanto concêntrica quanto excêntrica, nessa região, e vai poder te ajudar a desenvolver a parte de trás. Sexto exercício para o posterior de coxa é
exercício de bom dia. Olha só que massa. Porque o exercício de bom dia, ele é um exercício que eu vejo pouco ser executado na academia. Ele é um bom exercício para o posterior de coxa, tá? E aí você deve estar pensando, mas Ale, qual que é a diferença do bom dia para o stiff? Olha, a diferença é que o stiff você usa a carga nas mãos e o bom dia você usa a carga nas costas. E isso, de forma biomecanicamente falando, né, em termos de ativação muscular, para o posterior de coxa não tem muita diferença, mas tem diferença no quê? Para pegada, tem diferença para quantidade de peso que você consegue colocar, tem diferença para o grau de flexão do quadril que você consegue fazer. Então muitas pessoas conseguem se adaptar melhor fazendo bom dia, outras pessoas conseguem se adaptar melhor fazendo stiff, e você deve escolher qual é o melhor para você, tá? Se você tem pouca força de pegada nas mãos, você pode muito bem fazer o bom dia, colocar a barra nas costas e fazer o exercício que você vai trabalhar muito bem o posterior de coxa. Esse exercício também ele não exige uma flexão e extensão do joelho, né? Pelo menos não muita, mas ele também trabalha o tríceps visceral, a porção dos 3 músculos que tem inserção lá no quadril, ou seja, que se ligam lá no quadril. Então ele é um exercício eficiente, tão eficiente quanto o stiff, salvo algumas exceções. Por exemplo, no stiff você consegue aumentar mais a carga conforme você vai ficando mais treinado. No bom dia não dá para você aumentar tanto a carga assim, mas isso é só lá na frente, só depois de muito desenvolvimento de treino que você tem que se preocupar com isso, beleza? 7º exercício para o posterior de coxa e é a flexão de joelhos com halter. A verdade é que esse exercício é uma opção para quando a mesa flexora estiver muito ocupada, quando a cadeira flexora estiver muito ocupada, você tem a oportunidade de fazer esse exercício sem precisar ficar esperando ou dando um intervalo muito grande para poder executar, para dar continuidade no seu treino. Então, essa flexão de joelhos com halter, ela é interessante você fazendo ela de forma concentrada, devagar, né? Colocando um halter, um peso ali adequado para a quantidade de repetições que você pretende fazer, ela vai ser muito interessante para trabalhar bem o posterior de coxa. Além disso, tem uma vantagem que você pode variar a angulação. Você pode ver no vídeo que eu estou fazendo ele num banco declinado, ou seja, não é nem em pé como uma flexora em pé e nem deitado na horizontal como uma mesa flexora. Então você variando um pouco o ângulo ali pode dar um certo grau de trabalho para outras regiões do posterior de coxa, tá? Então, pessoal, espero que você tenha gostado. É isso. Se gostou, deixa o joinha aqui no vídeo para ajudar a levar para mais pessoas, ajudar mais pessoas. E não deixe de se inscrever se ainda não é inscrita. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.